A parcela de famílias com dívidas, estejam elas em atraso ou não, se manteve em 78% na passagem de dezembro de 2022 para janeiro desse ano. Em janeiro do ano passado, o percentual era de 76,1%. A novidade neste levantamento, realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, é que na comparação com o mesmo mês do ano passado, o número de famílias endividadas aumentou nos dois extremos sociais, ou seja, tanto entre aquelas famílias que têm menores rendimentos, quanto entre as que ganham mais de 10 salários mínimos. Entre os mais pobres, o incremento foi de 2,7 pontos percentuais, e entre os com maior renda, o crescimento foi de 3,2%. A proporção de endividados está mais moderada, embora ainda esteja em nível bastante elevado, porque as famílias estão com um nível de endividamento maior, com mais dívidas, mais modalidades de dívidas nos seus orçamentos, mas elas estão fazendo um esforço para pagar em dia e não atrasar essas dívidas, porque quando você atrasa uma dívida num contexto de juros altos, você piora a despesa em relação à sua dívida, já que ela vai crescer de valor mais rápido em razão dos juros maiores. Então, o que está acontecendo é que a proporção de famílias com dívidas atrasadas teve uma pequena melhora agora nesse mês de janeiro em relação a dezembro, porém ainda segue perto dos 30% do total de famílias, o que é uma proporção elevada, próxima da máxima histórica. E isso mostra que as famílias ainda precisam ter uma cautela em relação ao uso do crédito para conseguirem pagar todas as suas dívidas em dia. Esse novo recorte do comportamento financeiro das famílias se deu em função da mudança na metodologia de pesquisa da CNA. A partir desse mês de janeiro, o levantamento possui 4 categorias. Famílias que ganham menos de 3 salários mínimos, de 3 a 5, de 5 a 10 e acima de 10 salários mínimos. O objetivo é ampliar os conhecimentos sobre a percepção dos consumidores quanto ao uso do crédito e a capacidade de pagamento. Entre aqueles que ganham até 3 salários mínimos, os que têm contas somam 79,2%. Já aqueles que ganham mais de 10 salários mínimos são 74,4%. As famílias inadimplentes, que são aquelas com dívidas em atraso, somam 29,9% do total, um número que fica pouco abaixo dos 30% registrados em dezembro, mas acima dos 26,4% de janeiro do ano de 2022. Entre as famílias com renda de até 3 salários mínimos, 38,7% estão com dívidas em atraso. Já entre quem ganha mais de 10 salários mínimos, o percentual de inadimplência chega a 13,5%. O levantamento aponta que 11,6% das famílias não conseguirão pagar suas dívidas. Os números superam os dados de dezembro, quando 11,3% não tinham condições de solucionar as dívidas. E janeiro do ano passado, quando o levantamento apontava para 10,1% das famílias. Neste grupo estão 17,4% daqueles que têm uma renda de até 3 mínimos e 2,9% de quem tem renda de mais de 10 salários mensais, o que equivale hoje a R$ 13.020. Os consumidores que já estão com algum tipo de dívida atrasada há mais tempo, de meses anteriores, esses sim estão com dificuldades de renegociar essas dívidas e pagar essas dívidas mais antigas. Por quê? Justamente por conta desse contexto de juros praticados no mercado mais altos. Isso dificulta a renegociação, porque quando você renegocia, você precisa de mais prazo, e quanto mais prazo, mais juros. E, naturalmente, isso pesa mais no orçamento dessas famílias. Algumas dicas para os consumidores enfrentarem o problema, principalmente aqueles que já têm dívidas atrasadas, é primeiro fazer um levantamento desses compromissos que estão em aberto, principalmente aqueles que têm os juros maiores, que custam mais caros, né? A fatura do cartão de crédito é o primeiro, né? A primeira dívida que é a mais cara, que tem os juros maior. Então, é um momento do consumidor fazer esse levantamento do que está em aberto e buscar a instituição para tentar negociar
alguma condição mais favorável para que essa dívida seja paga. Um outro comportamento bastante importante nesse momento é o consumidor ser muito cauteloso em relação à contratação de novas dívidas, a novos gastos. Além disso, o cenário econômico indica que a atividade econômica vai desacelerar, já está desacelerando. As contratações também no mercado de trabalho também devem desacelerar. E a inflação, embora mais contida do que em 2021, por exemplo, ela ainda é uma inflação alta, os preços ainda estão muito voláteis e devem permanecer assim esse ano. Então as pessoas têm que ter um cuidado muito grande em relação aos seus gastos, em relação à contratação de novas dívidas e fazer um levantamento daquilo que já está atrasado. As dívidas mais antigas devem ser, de certa forma, priorizadas na renegociação. E a gente tentar começar esse ano um pouco mais consciente em relação ao uso do nosso dinheiro e do crédito.